Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O dia vai chegando ao fim, finalzinho da tarde, aquele horário que nós estamos reservando para viver uma experiência de culto, para viver uma experiência aos pés do Senhor. Certamente foi um dia de muitas responsabilidades, compromissos para todos nós, mas agora nós podemos separar alguns minutos para estar aos pés do Senhor, para alimentar a nossa alma, para dessedentar a sede da alma. E isso é maravilhoso. Você que já está nos assistindo, já tem nos acompanhado, sabe que o nosso objetivo aqui é cultuar, é viver uma experiência com Deus, é proporcionar a você a oportunidade de participar conosco de um culto ao Senhor, de um momento de louvor, de adoração, de um momento de ouvir a voz maravilhosa do Senhor. E antes de começarmos o culto, eu quero dizer uma coisa muito importante, e por ser muito importante, nós falamos aqui todos os dias, nesta programação, no início da nossa programação, que é aquele número de telefone que a gente anuncia sempre, 0800 707 3076. Esse número é um número para você gravar, é um número para você anotar no seu celular, no seu caderninho, para você deixar guardado com você, porque ele será muito útil para você. É um número para o qual você pode ligar e do outro lado da linha uma pessoa vai te atender e vai te ouvir. E quando eu digo que vai te ouvir, é porque muitas pessoas agora estão passando por momentos difíceis na sua vida, estão ansiosas, angustiadas, preocupadas, ou tristes, infelizes, deprimidas. Deus tem uma bênção para o seu coração. E você pode ligar, a ligação é gratuita, do outro lado da linha, a pessoa vai te atender, vai te ouvir, vai transmitir para você uma palavra da parte do Senhor, vai orar por você. E sabe quanto custa esse serviço? Nada, totalmente gratuito. Nós não temos qualquer intenção de te pedir qualquer contribuição que seja. Nós queremos apenas que você tenha uma oportunidade de ter uma experiência com Deus. Então não deixe de telefonar, o número está aí na tela, tem um QR Code do lado, você pode apontar a câmera do seu celular e o seu aparelho será redirecionado para essa ligação, tá certo? Ou então você pode guardar esse número para uma hora que você precise. Esse serviço é 24 horas por dia, funciona todo o tempo, todos os dias da semana, 24 horas, tá bom? Agora nós vamos orar, nós vamos dar início a esse momento de culto e eu peço que você, se possível, feche os seus olhos para juntos orarmos ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, que nesse instante os nossos pecados sejam perdoados e estejamos, ó Pai, em condição de nos apresentar diante de Ti, de estar na Tua presença e de ouvir, Senhor, a Tua voz. Assim pedimos, nos abençoa, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. No início do culto, a primeira parte é uma parte de louvor, e você pode louvar junto, a letra estará na tela. Vamos adorar o Senhor com um hino. Que um dia na amarga cruz
Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e o texto para a nossa meditação, para a palavra do Senhor aos nossos corações, está em Lucas capítulo 23, versos 42 e 43, que será lido em seguida. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A palavra do Senhor fala a respeito da crucificação de Jesus, quando em sua crucificação havia mais dois ao lado. Na verdade, eram três que estavam crucificados. Lembra-se que a crucificação era um castigo romano para malfeitores, mas não era somente os romanos que usavam. Vários povos usavam esse tipo de castigo, que era uma pena máxima, pena capital, pena de morte. Repetindo, para malfeitores. Um dos pecados capitais era se levantar contra o reino de César. Inclusive, Jesus foi acusado disso. O julgamento de Jesus foi uma coisa assim muito sumária, muito rápida. À noite, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, de lá levado para o governador Pôncio Pilatos. Às 9 horas da manhã, ele já estava crucificado. Como falamos, Jesus totalmente inocente, evidentemente, que era a hora das trevas. A crucificação era precedida de uma flagelação, ou seja, eles eram profundamente açoitados, e os açoites com fitas de couro contendo bolinhas de metal, cacos de outras coisas, dilaceravam o corpo, atingia até os nervos com uma dor terrível. Depois dessa flagelação, a pessoa já saindo meio morta, caminhava pelas ruas da cidade como um exemplo para que toda a população visse e que não fizesse a mesma coisa que o malfeitor fez. Era uma espécie de intimidação. E depois ele era colocado num lugar muito visível, crucificado, como uma vitrine para todos temerem o império e andarem nos caminhos não contrários às leis do império. Então Jesus foi crucificado. Mais dois do lado deles, dois malfeitores, ou seja, ele considerado também um malfeitor. Embora que, ao olhar, todos viam ali três malfeitores, na verdade, aquilo era um ato profético de um plano profundo, grandioso de Deus, que era uma intervenção da parte de Deus na terra para trazer a salvação ao homem. Porque Jesus chegou à cruz para pagar o preço, por isso que ele estava entre dois malfeitores, por todos os homens do mundo, por pior que fossem. Pregado na cruz. Ninguém podia se mover, mas podia pensar, podia ouvir, os outros órgãos sensitivos podiam funcionar e podiam falar também. E houve um diálogo, apesar de não se saber que distância havia entre essas cruzes. As palavras dos três foram perfeitamente audíveis, né? Entre si, todos três ouviam, e quem estava ao redor, por certo, tanto é que o assunto foi narrado pelo apóstolo Lucas, o servo de Deus, o evangelista Lucas. Começou o diálogo com o malfeitor, um deles, que eu vou chamar de impenitente. Impenitente, ou seja, que não se arrependeu. Continuou até o fim nas suas razões e nos seus propósitos. Então, esse
malfeitor, que estamos chamando de impenitente, ele disse assim: se tu és o Cristo ou o Messias esperado, salva-te a ti mesmo e a nós. Era uma conclusão muito na lógica humana. A lógica humana era assim, né? Se você é quem você está dizendo, usa do teu poder que é muito grande, você salvou a tanta gente, salva a si mesmo. Salva-nos aqui. Essa foi a argumentação do malfeitor, que estamos chamando de impenitente. A mesma forma de pensar era de todos. A palavra, sempre estou me reportando à palavra, diz assim: e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido por Deus. E também os soldados escarneciam dele e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, essa é uma argumentação humana muito lógica. Só que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os pensamentos dos homens. A razão de Deus não é a razão dos homens. Deus ali estava dando uma providência para a salvação do mundo todo, e não era segundo os critérios humanos, era segundo os critérios de Deus. E Jesus, que é Deus, não respondeu a nenhuma destas perguntas. Ele permaneceu em silêncio, porque, por um lado, ele compreendia muito bem o que se passava. Ele conhecia, inclusive, os pensamentos. Ele conhecia os argumentos. E nada daquilo iria resolver a salvação deles. Mas, do outro lado, estava o malfeitor que se arrependeu, o malfeitor arrependido. E ele se pronunciou, em primeiro lugar, condenando o que o colega dele, também crucificado, havia falado junto com os soldados e junto com os príncipes, junto com todo o povo: se tu és o Cristo, desce da cruz, ou salva-te a ti mesmo. E ele disse assim: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que nossos feitos mereciam. Repetindo, recebemos os que os nossos feitos mereciam. Como dizendo assim: eu reconheço que eu fiz muito mal, eu reconheço que eu fui malfeitor, eu reconheço que eu fiz coisas que não deviam fazer. E repetiu, e continuando: mas este nenhum mal fez. Olha que coisa! O homem, todos os homens têm um dia que tem um encontro com Deus. Todos os homens têm um encontro com Deus. E esse encontro é providenciado por Deus. Quando Deus cruza na vida do homem, ele faz brilhar no coração dele uma luz. É como se aquele malfeitor arrependido tivesse um lampejo de luz na sua mente, sua mente brilhasse para compreender algo que ele nunca entendeu e entendeu neste momento. Jesus, que é tanta coisa, ele é também a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. É ele que ilumina a mente para abrir o entendimento para compreender o plano de Deus. Foi o que aconteceu com esse malfeitor que se arrependeu. E continuando, ele disse: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele, por um lado, ele se arrependeu completamente. Ele não embarcou no mesmo argumento racional dos outros. Ele teve um outro entendimento, porque a luz de Jesus brilhou no seu coração. Ele compreendeu o plano de Deus e acrescentou: lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. Foram poucas palavras. Estavam os três crucificados, flagelados, com dores terríveis. Difícil respirar devido à posição, mas conseguiram falar. E ele, nesse momento, o que aconteceu com ele? Ele, ao entender o plano de Deus, ele sabia que a morte física estava definida. Mas agora, compreendendo o plano de Deus, ele se preocupou com a sua alma. E no diálogo com o Senhor Jesus, ele começa a procurar agora a salvação da sua alma. Ele não estava mais preocupado com o corpo. Não temia mais a César. Não temia mais os soldados. Não temia mais o Império Romano. Agora ele só temia a Deus. Agora ele queria uma bênção de salvação eterna. Ele compreendeu que tem uma eternidade. Ele compreendeu que tem um Deus verdadeiro. E ele compreendeu que tem uma salvação. E Jesus respondeu somente agora. Mas antes disso ainda, tem uma palavra que ele disse que eu achei muito interessante. Enquanto todos escarneciam de Jesus, dizendo que ele era um rei falso, que ele era um falsário, que as palavras deles não eram verdadeiras, totalmente descaracterizado ali na cruz, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Ele usou a palavra Senhor, na presença de todos, que não temia mais ninguém, ele só temia a Deus agora. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é um ato de fé. Não vem pelas obras. Não vem pelas obras. O plano de Deus é a salvação pelo mérito de Deus e não pelo mérito do homem. Recebeu a salvação. Eles iam morrer logo em seguida, estava muito perto a morte deles. E em seguida ele entraria no reino de Deus, na eternidade, no paraíso com Deus. Agora, examinando a situação, examinando a situação deles, vamos falar desse malfeitor arrependido, como os outros dois também, Jesus também, pregado na cruz. Não podiam mover, só podiam falar, ouvir, ver. Isso eles podiam, sentir dor, né? Mas não podiam mover. O malfeitor arrependido, ele não podia descer da cruz para pedir perdão àqueles a quem ele defraudou. Ele não podia descer para devolver o roubado. Ele não podia, arrependido, correr para uma igreja, uma sinagoga, no caso lá em Israel, ajoelhar que fosse no último banco, se quebrantar, chorar e pedir perdão a Deus. Não podia pedir uma oração pelo pastor. Não podia nem se batizar. E recebeu a salvação somente porque creu. A salvação é pela fé, não é pelos méritos. Todos que se pronunciaram baseado em méritos. Mas a salvação é impossível sem Deus. Só tem uma forma de salvação: a intervenção de Deus. Não vem de nós. Não vem das razões humanas, não vem das justificativas humanas. Por isso, quem chega à cruz de Cristo não chega jamais para se justificar, porque não tem justificativa. Não tem como se justificar perante Deus pelos nossos pecados, como diz o texto. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
mas nós somos salvos pela graça de Deus. O que é graça? Como o outro malfeitor, simbolicamente, que ele não disse as palavras que eu vou dizer. Não adiantava chegar e dizer: eu sou uma boa pessoa, eu sempre fiz boas obras, eu sempre ajudei os outros, sou menos pecador do que os outros, eu sou uma boa pessoa. Esse caminho leva ao inferno. Quando nós chegamos perante a cruz de Jesus, que morreu por nós, nós chegamos para pedir misericórdia. E Jesus crucificado é um plano de Deus. Então nós chegamos para aceitar esse plano que nos é oferecido. Então o Deus, através do seu Filho, ele oferece a salvação. Nós não temos que fazer nada, porque se quiser fazer, esse plano não leva a Deus. Nós temos simplesmente aceitar a graça que nos é proposta. Por isso se chama graça, porque é uma dádiva gratuita, sem levar em conta seus méritos, se você é um malfeitor ou se não é, seja lá o que for, não é por esse meio. Mas a graça de Deus, esse plano de Deus, é oferecido. Quando você aceita, você entra na eternidade. Você tem a salvação e entra no paraíso. A salvação é pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus. Você, como estiver, pode pedir a Deus ou aceitar a graça de Deus para a sua salvação. Não espere o último momento como esse malfeitor. É muito melhor que receba esta bênção muito antes. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos que estão acompanhando esta palavra conosco. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Esta graça maravilhosa, preciosa do Senhor Jesus está disponível para você nesse finalzinho de tarde. Você entendeu isso? Você entendeu que Deus, Ele quer falar ao seu coração
Ele quer falar com você, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer transformar o seu viver. Nós estamos chegando ao final desse culto e nós vamos agora orar, colocando no altar do Senhor esse momento de adoração ao Senhor. Se possível, feche os seus olhos para esse momento final do culto. Senhor, nós louvamos a Ti e Te glorificamos, ó Pai, pela Tua preciosa graça, porque apesar, Senhor, da nossa condição, apesar de quem somos, das nossas falhas, imperfeições, o Senhor Jesus se torna acessível a nós. A oportunidade está diante de cada um de nós para vivermos a Tua tão grande e maravilhosa salvação. Te louvamos por isso e por aqueles que nesta tarde Tu escolhestes para falar aos seus corações. Abençoa cada um de nós, recebe no Teu altar, pedimos, nosso louvor e a nossa adoração. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, às 5:30 da tarde, finalzinho da tarde, estaremos de volta com mais um culto. Você percebeu que os nossos cultos são breves, são rápidos? E você não pode perder mais essa oportunidade. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 150 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem!